Identidade de gênero, biologicamente, é como o sexo que foi dado para a pessoa durante o desenvolvimento do feto. Ou seja, se é homem, mulher ou intersexual. Intersexual é quando tem ambos os sexos. Socialmente, é como a pessoa quer ser reconhecida. Se ela prefere ser reconhecida como homem, mulher, ambos ou nenhum. De acordo com o dicionário, identidade de gênero consiste em como a pessoa se reconhece e como ela quer ser reconhecida pelas outras pessoas. O que determina a identidade de gênero é como a pessoa se sente e se percebe, e como ela quer que os outros a percebam também. Orientação sexual está relacionada aos diferentes gostos, sejam afetivo ou sexual de uma pessoa. Ele substitui o termo opção sexual, porque a pessoa ela não escolhe o que ela quer, isso é um processo que se desenvolve ao longo da vida. Algumas siglas são GLS, que é gays, lésbicas e simpatizantes, que independente do gênero ou orientação sexual, eles se relacionam abertamente com a comunidade LGBT. E a comunidade LGBT é LGBTTQQIAAP, que é lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros, transexuais, two-spirit, queer, questionando, intersex, assexual, aliado, pansexual e drag queen. E com a identidade de gênero tem a cis, que é as pessoas que reconhecem o mesmo gênero que elas são nascidas, e as transexuais ou transgênero, que é quando eles nascem de outro gênero, mas se identificam com outro. A orientação sexual é heterossexual, homossexual, que é lésbica ou gays, e bissexuais, que gosta dos dois, homem ou mulher. Agora eu vou falar um pouco sobre a transfobia, que entre 2008 e 2014, mais de 600 pessoas foram mortas no Brasil por causa disso. E ela é muito pouco discutida aqui no nosso país, e esse termo, no geral, ele quer dizer que é usado para definir a aversão ou a discriminação de pessoas transexuais ou transgêneros. Agora eu vou falar sobre a homofobia, que é o preconceito que algumas pessoas têm contra relacionamentos homoafetivos. Agora eu vou falar sobre a heterofobia, que é o neologismo que descreve o medo ou a hostilidade irracional das pessoas em relação à heterossexualidade. E por fim eu vou falar sobre a rejeição, que ocorre em grande parte da população trans, e eles acabam enfrentando muita violência e humilhação pela rejeição da família. Quando essa rejeição parental social acontece, muitos acabam entrando no mundo das drogas, se prostituindo, ou acabam mesmo virando moradores de rua, por não terem oportunidades e nem apoio de ninguém. Nem todas as religiões reprovam explicitamente a homossexualidade. Algumas simplesmente omitem opiniões a respeito do assunto. Ao longo da história, o amor e sexo entre homossexuais era tolerado por algumas religiões, como em Canaã e na Babilônia, e até mesmo instituído em rituais religiosos. E na Grécia Antiga, esse tipo de relação era até mesmo enaltecida. Já os antigos judeus reprovavam essa minoria e diziam que isso era uma prática pecaminosa e que isso não deveria ser apoiado. E com a expansão do cristianismo e estabelecida como religião mundial, isso é mantido até hoje. Bom, o STF é o Supremo Tribunal Federal de mais alta instância do Poder Judiciário brasileiro. A maioria dos seus ministros já votaram a favor de que a discriminação por orientação sexual e identidade de gênero seja considerada com o mesmo peso do racismo. Bom, a gente tem ONGs e projetos LGBT. Um deles é a Casa 1, que é o Centro Cultural de República de Acolhimento LGBT, e o Vote LGBT, que é fazer parte da comunidade LGBT, é também estar envolvido na política nacional e mundial acompanhando projetos de leis, lutando por representantes e pelos direitos das minorias. Há muita discussão a respeito da igualdade de direitos no casamento homoafetivo no Brasil. Há dois tipos ao redor do mundo, a união civil e o casamento civil. O termo união civil não é encontrado na legislação brasileira. Para a professora da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, Suzana Veigas, união civil é um termo que vem de outros países que já adotaram a possibilidade da união entre pessoas do mesmo sexo, mas que ainda restringem direitos conquistados pelo casamento, como a adoção de filhos, por exemplo.
No Brasil, apesar de estar fora da Constituição Federal e do Código Civil Brasileiro, que prevê apenas a união entre casais heterossexuais, casamento civil entre pessoas do mesmo sexo está assegurado por decisão do Superior Tribunal Federal e pela Resolução de 2013. O Taiwan se tornou o primeiro e único até o momento país do Extremo Oriente Asiático a permitir o casamento entre pessoas do mesmo sexo. O voto de Taiwan o diferencia de outras partes da Ásia, onde os direitos LGBTQ regrediram. Na China, onde a homossexualidade é legal, mas preconceitos e discriminação contra pessoas LGBT persistem sob o domínio do Partido Comunista, um autor de ficção erótica do mesmo sexo foi preso por 10 anos em novembro de 2008. Na Indonésia, onde a discriminação se aprofundou, no ano passado, 2 homens acusados de serem homossexuais receberam 87 chicotadas por sexo gay na conservadora província de Aceh. Outra minoria que podemos citar é as mulheres, que estão ganhando mais espaço na sociedade desde o começo do movimento feminista contemporâneo na década de 60 nos Estados Unidos. Foi constatado, por exemplo, que o Brasil ocupa o 90º lugar no ranking do Fórum Econômico Mundial, responsável por analisar a igualdade entre homens e mulheres em 144 países. No Brasil, o grande estopim dessa independência feminina foi em 24 de fevereiro de 1932, quando as mulheres conquistaram o direito de votar por meio de um decreto de Getúlio Vargas. Entretanto, a conquista não foi completa. O Código Eleitoral da época permitia apenas que mulheres casadas, com autorização do marido, viúvas e solteiras com renda própria pudessem votar. A data comemorativa foi sancionada pela primeira mulher eleita para chefe máximo do Executivo, Dilma Rousseff. O país conta com apenas 10% de mulheres no parlamento, segundo os dados do Banco Mundial e do Tribunal Superior Eleitoral, divulgados em março do ano passado. Assim, o país ocupa a vergonhosa 115ª posição no ranking mundial de mulheres na política. A desigualdade fica ainda mais latente ao fazermos um recorte racial sobre a questão da representatividade política. Menos de 1% das pessoas que estão nas principais casas legislativas são negras, de acordo com o levantamento da União dos Negros pela Igualdade, o Negro, e a Universidade Federal de Ouro Preto, o FOP. A presença das mulheres negras nesses espaços é ainda menor. Os impactos da pouca presença feminina na política se refletem em episódios como a votação da PEC, uma emenda constitucional que representa grave retrocesso aos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres brasileiras. 18 homens votaram a favor do projeto, contra uma única mulher que votou contra. O Brasil é considerado um país extremamente perigoso para transexuais, pois ele lidera o ranking mundial de assassinato contra os mesmos. A pesquisa da TGU aponta algumas das razões para que esse cenário de violência se apresente no Brasil e em outros países da América Latina, região que reúne 78% dos homicídios relatados no documento. Entre os motivos estão grandes níveis de violência no contexto histórico, como colonialismo, escravidão e ditaduras, a alta vulnerabilidade de transexuais na prostituição e a falha do Estado em prevenir e investigar esses crimes. A Secretaria dos Direitos Humanos da Presidência da República, o SDH, afirma que as denúncias de violência contra lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e drag queens aumentaram 94% no país entre 2015 e 2016. Os casos incluem também abusos psicológicos, descriminalização e violência sexual. Em uma conversa com um homem gay, o Papa Francisco afirmou: Deus te fez assim e Deus ama você assim. O Papa te ama assim e você deve amar a si mesmo e não se preocupar com o que as pessoas dizem. Essa atitude mostra como o preconceito que existe na sociedade e nas igrejas é algo que pode diminuir. Basta a sociedade lutar ao lado dessa minoria para que seus direitos sejam cada vez maiores.